Silas sempre acreditou que a vida era um jogo de pura força de vontade e estratégia. Em seu luxuoso escritório no topo da metrópole, ele comandava destinos com um estalar de dedos, mas, por trás daquela fachada de sucesso e autoridade, habitava um homem emocionalmente exausto, à beira de um colapso invisível. Seu sucesso financeiro era proporcional à sua falência emocional interna. Ele não apenas vivia seus dias. Ele geria as vidas alheias como se fossem ativos. Para Silas, o amor e a amizade não eram fluxos naturais, mas projetos que exigiam manutenção constante e vigilância obsessiva. Ele não admitia o caos ou a partida daqueles que considerava essenciais para o funcionamento de sua engrenagem emocional. No entanto, o universo não aceita contratos de exclusividade e o destino não obedece a cronogramas. A queda começou em uma terça-feira cinzenta. Sem aviso prévio, a parceira que ele jurava ter moldado para a perfeição partiu, deixando apenas o eco de uma porta fechada. O vácuo deixado por ela não era apenas sentimental, era uma ferida aberta em seu ego inflado. Horas depois, seu sócio de longa data anunciou que estava abandonando a empresa para seguir um caminho próprio, longe da sombra controladora de Silas. O protagonista sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Em vez de processar a perda, reagiu com uma fúria desesperada. Começou a ligar incessantemente, cada toque do telefone sendo uma batida violenta de seu coração acelerado. Mandou centenas de mensagens, alternando entre súplicas de amor e cobranças agressivas sobre lealdade. Tornou-se uma sombra de si mesmo, vigiando redes sociais, esperando por sinais que nunca vinham. A humilhação tornou-se sua nova rotina. Silas esperou horas na porta do antigo sócio, apenas para ser ignorado enquanto o outro passava por ele sem um olhar. Ele se sentia um fantasma vagando por corredores de indiferença, mendigando por migalhas de uma atenção que outrora era sua por direito. Viu-se implorando em áudios desconexos, perdendo a dignidade a cada palavra enviada para um vácuo de silêncio. A obsessão em consertar o que estava quebrado drenou suas últimas energias. Suas noites eram passadas em claro, o corpo tremendo sob o peso do estresse. A pele perdeu o viço, os olhos tornaram-se fundos e escuros. Percebeu com amargor que quanto mais corria atrás, mais rápido as pessoas fugiam. Era como tentar segurar a areia seca. Quanto mais apertava o punho, mais os grãos escapavam pelas frestas dos dedos. Ao atingir o fundo do poço, Silas decidiu fugir do ruído urbano. Buscou refúgio em um antigo templo budista, um lugar sagrado onde o tempo parecia parado entre as montanhas e o perfume de incenso. Lá, conheceu um monge idoso, cujos olhos carregavam a calma de um oceano profundo. O monge observou Silas, aquele homem frenético, com o celular apertado na mão como se fosse uma arma, e sorriu com uma compaixão que quase fez as defesas de Silas desmoronarem. Sentados em um tapete de palha, o silêncio era interrompido apenas pelo gotejar de uma fonte. Silas começou a desabafar, despejando suas dores e a frustração por ter sido abandonado. Falava de seu esforço para manter aquelas pessoas por perto. O monge, sem dizer uma palavra, pediu que Silas pegasse uma tigela de água. "Segure-a com força", ordenou o mestre. Silas apertou a borda com vigor. "Agora, tente prender a água em suas mãos fechadas." Ao tentar fechar o punho sobre o líquido, a água jorrou para fora, deixando apenas as palmas vazias. "A vida é como esta água, Silas", disse o monge suavemente. "Se tentar segurá-la com força, ela escapa. Se abrir a mão e deixar que ela repouse, ela permanece com você." Antes de prosseguirmos com esta jornada de transformação, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Silas sentiu o impacto das palavras, mas sua mente ainda gritava por controle. O monge propôs um desafio que parecia uma tortura.
Ele deveria passar 7 dias no templo, em silêncio absoluto. Não poderia ligar para ninguém, enviar mensagens ou tentar resolver conflitos. Deveria parar de correr atrás de qualquer coisa. Se conseguisse resistir ao impulso de perseguir o que partiu, o monge prometeu que ele encontraria o que realmente procurava. Se falhasse, passaria o resto dos dias como uma sombra caçando o vento. Silas olhou para o portão do templo, o medo e a esperança lutando em seu peito, enquanto o sol mergulhava no horizonte, iniciando seu maior teste de desapego. O primeiro dia no templo foi uma batalha silenciosa e torturante para Silas. Seus dedos formigavam com a memória muscular de tatear o bolso em busca do smartphone. Aquele retângulo de vidro que antes era sua bússola e sua algema. Cada vibração imaginária em sua coxa parecia um grito de socorro do mundo frenético que ele havia deixado para trás. O silêncio, que ele esperava ser pacífico, revelou-se inicialmente um ruído ensurdecedor de pensamentos ansiosos e cobranças internas. Ele se perguntava, em um ciclo vicioso, se sua empresa estava desmoronando sem sua supervisão ou se sua ex-parceira já o havia substituído completamente por alguém menos complicado. A abstinência do controle era uma ferida aberta, latejando a cada respiração, forçando-o a encarar o vazio que sempre tentou preencher com a presença obsessiva dos outros. No terceiro dia, o monge o levou até o vasto jardim que circundava o monastério, um oásis de serenidade onde o tempo parecia obedecer a outras leis. Flores vibrantes e ervas aromáticas cresciam em uma harmonia que Silas nunca experimentara em seus escritórios de vidro e concreto. Observe as borboletas, Silas, disse o mestre, enquanto podava calmamente uma roseira com gestos precisos e lentos. Muitos passam a vida inteira correndo atrás delas com redes pesadas, rasgando suas asas na urgência egoísta de possuí-las. Mas veja o que acontece quando você apenas cuida do solo, rega as sementes com paciência e remove as ervas daninhas do seu próprio ser. Silas observou, em absoluto silêncio, uma borboleta azul celeste pousar suavemente no ombro do monge, que nem sequer se moveu para capturá-la. A lição ecoou profundamente em sua alma. Em vez de caçar pessoas ou oportunidades como troféus, ele precisava cultivar sua própria essência, seu próprio jardim interno, para que o que fosse belo, verdadeiro e compatível desejasse naturalmente pousar e permanecer ao seu lado. Durante as longas e exaustivas sessões de meditação sob o sol da manhã, as palavras do monge sobre a anicca, a lei budista da impermanência, começaram finalmente a penetrar a couraça de orgulho de Silas. Ele compreendeu, com uma clareza dolorosa, que seu apego era a raiz real de toda a sua agonia. Ele não amava verdadeiramente aquelas pessoas com liberdade. Ele amava a ilusória segurança que a posse delas lhe proporcionava. Ao tentar congelar o tempo e os sentimentos alheios através da força e da manipulação, ele estava lutando contra a própria natureza da vida, que é um fluxo constante e imparável. Silas começou a investir em si mesmo de uma forma inédita, meditando para acalmar as tempestades mentais e cuidando de sua própria energia vital. Ele parou de projetar sua felicidade e sua identidade no retorno de quem escolheu partir, entendendo que ninguém é responsável por carregar o peso de sua realização pessoal. No quinto dia, o teste de fogo manifestou-se na forma de um viajante que chegou ao templo trazendo fragmentos do mundo exterior. O homem comentou casualmente sobre o sucesso estrondoso que o antigo sócio de Silas estava alcançando com um novo projeto revolucionário e mencionou ter visto sua ex-parceira em um jantar festivo, parecendo radiante e em paz. Uma onda de ciúmes e indignação percorreu o corpo de Silas como uma descarga. A tentação de quebrar o voto de silêncio, de pegar o telefone escondido e enviar uma mensagem sarcástica ou desesperada, foi quase insuportável. Ele sentiu o impulso primitivo de correr de volta para a competição, para a validação externa que tanto o alimentava. Contudo,
Ao fechar os olhos e buscar a respiração profunda que o mestre o ensinara, Silas percebeu algo transformador. A raiva não o dominou como antes. Ele escolheu conscientemente a paz sobre a reação impulsiva. Percebeu que o brilho alheio não diminuía sua própria luz interna. Seu valor não estava mais atrelado ao fracasso alheio ou à aprovação daqueles que se foram. Pela primeira vez em décadas, Silas sentiu uma satisfação genuína que não dependia do consentimento ou da presença de ninguém. A redenção estava ocorrendo no espaço sagrado entre seus pensamentos antes caóticos. Ele não era mais o caçador exausto e humilhado, mas o jardineiro atento e paciente. No 7º e último dia do desafio, o sol começava a se despedir atrás das montas, tingindo o céu de tons dramáticos de laranja e violeta. Silas caminhava em direção ao portão principal, para o encontro final com o monge, sentindo-se mais leve do que jamais imaginara ser possível. Foi então que o som metálico e pesado do portão de madeira ecoou pelo pátio de pedra. Ele parou abruptamente, seu coração dando um salto inesperado. Ali, parado na entrada, estava a pessoa que Silas tanto perseguiu nos últimos meses, aquela por quem ele havia sacrificado tanto. O rosto dela estava marcado por uma incerteza visível, olhos buscando desesperadamente pelos dele. No entanto, ao encarar aquela figura que antes era seu mundo, Silas não sentiu a antiga carência ou o desejo de posse. Sua reação foi um sorriso calmo e uma distância emocional tão serena que o deixou surpreso consigo mesmo. O ciclo havia se completado, mas o homem que iniciara aquela jornada não existia mais. Silas olhou para a mulher à sua frente e o mundo pareceu desacelerar. Seu coração, antes uma tempestade de ansiedade, agora batia em um ritmo constante e pacífico. As feições dela, que antes ele desenhava obsessivamente em noites de insônia, agora pareciam as de uma estranha familiar, alguém que pertencia a uma vida que ele já não habitava mais. Ela deu um passo hesitante, e a voz dela tremeu ao romper o silêncio sagrado que Silas aprendera a cultivar. Ela falou sobre a falta que ele fazia, sobre como o vazio da ausência dele se tornara um peso insuportável e como o silêncio absoluto de Silas a forçara a confrontar as próprias sombras. Ela estava ali, no portão daquele refúgio, buscando a atenção que antes ele oferecia em excesso e sem qualquer dignidade. A inversão de papéis era nítida. Silas, o homem que antes definhava por uma resposta de texto ou por um olhar de aprovação, agora era o centro daquela cena, mas sem qualquer desejo de exercer poder. Ele ouviu cada palavra com uma paciência oceânica, sem a urgência de interromper. Em seu íntimo, ele experimentou a verdadeira liberdade budista que o monge tanto mencionara, a ausência total da necessidade de possuir ou controlar o outro. Ele percebeu que o amor que sentia antes era uma corrente que aprisionava a ambos. O que sentia agora era uma compaixão serena e sábia que desejava o bem dela, mas não necessariamente a presença dela. Silas sentiu o ponto final de sua libertação. Ele não era mais o caçador exausto. Ele era o jardim em paz. Com um sorriso suave, Silas finalmente falou. Ele explicou que o tempo no templo o ensinara que o amor e as conexões humanas são fluxos, não troféus de conquista. Ele perdoou a si mesmo por todas as vezes que se humilhou e rastejou por afeto no passado. Entendeu que o perdão não era para quem o abandonara, mas uma cura para o homem que ele costumava ser. Silas disse a ela que a vida o ensinara a soltar as mãos e que, ao abrir as palmas, ele parou de perder as coisas. Ele declarou que o que é verdadeiramente nosso encontrará o caminho de volta sem esforço e sem a agonia da perseguição. Ele não precisava mais correr atrás de borboletas, pois sua alma agora era um campo florido o suficiente para se bastar. Meses se passaram desde aquele encontro no portão. A vida de Silas transformou-se de dentro para fora.
Ele retornou ao centro urbano, mas a cidade não parecia mais a selva hostil de antes. Seus negócios floresceram de forma orgânica, sem a ansiedade do controle. Ele tomava decisões com uma clareza que atraía parcerias muito mais sólidas. O antigo sócio tentou uma reaproximação, mas Silas declinou, preferindo caminhos que respeitassem sua paz. Seu jardim pessoal agora estava cheio de vida. Novas amizades surgiram, baseadas na sinceridade. Ele encontrou um novo amor, uma relação que fluía como um rio calmo, onde não havia necessidade de perseguir, apenas a alegria de caminhar lado a lado em liberdade. A sabedoria budista tornou-se sua bússola diária. Silas compreendeu que o universo tem um ritmo próprio e que ele entrega o que necessitamos quando paramos de lutar contra a correnteza. O desapego não o tornara frio, mas sim profundamente presente. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade é um estado interno que não pode ser roubado por quem vai embora. Hoje, Silas caminha pelas ruas sentindo-se completo. Um homem que não busca nos outros a metade que nunca lhe faltou. Ele olha para o céu e sorri para a eterna impermanência de todas as coisas, ciente de que cada encontro e cada partida fazem parte de uma tapeçaria maior. Ele não corre mais atrás de ninguém, pois sabe que as almas destinadas ao seu caminho encontrarão sua luz. Silas caminha sozinho, porém plenamente acompanhado por si mesmo, ecoando a verdade que o libertou. Quem é seu, sempre encontrará o caminho. O resto é apenas vento passageiro.